bom dia. O NE1 começa agora. Seja bem-vindo. É bom demais ter a sua companhia. Quarta-feira de chuva em várias regiões do estado. Na região metropolitana, a cidade onde mais choveu foi o Cabo de Santo Agostinho. Teve barreira que deslizou. Vamos trazer as informações. E tem pontos de alagamento também em outros municípios. Em Olinda, o dia começou com ruas alagadas. Em Peixinhos, deu para ver o lixo sendo levado pela água. Teve gente que não conseguiu sair de casa. No Recife, choveu nas últimas 24 horas, quase metade do volume esperado para o mês inteiro. Ficou difícil cumprir os compromissos, teve motociclista que ficou pelo caminho. E ainda a luta de famílias pernambucanas que pagam plano de saúde, têm direito, mas não conseguem internação domiciliar para os filhos, o chamado home care. Você vai ver também que abril é um mês de campanha para a prevenção de amputações. Nossa equipe acompanhou uma aula de dança e conta as histórias de quem está no processo de reabilitação. Hoje é 1º de abril, uma data que ficou conhecida como o Dia da Mentira. Minha maior mentira foi falar para meu patrão que eu ia para Paulista e vir para aqui. Dizer que eu era rico com uma garota sem ser. Cada história, hein? Mas olha, tem a mentira, que é um transtorno psicológico, vira compulsão. Uma psicóloga fala sobre como identificar e tratar. E para o almoço da Semana Santa, que tá um prato de legumes com sabor de bacalhau. Curioso, né? Simples, rápido e econômico. E tem muito mais para você. Seguimos juntos até 1h. Agora são 11h51. A chuva forte que começou ainda de madrugada deixou o início da manhã difícil para os moradores da região metropolitana. Durante boa parte da manhã, o céu ficou escuro. Além da chuva forte, relâmpagos e trovões. As aulas foram suspensas em Olinda, no Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Abreu e Lima, Igaraçu e também Camaragibe. As universidades Federal e Federal Rural também cancelaram as atividades hoje. No NE1 você vai acompanhar ruas e avenidas alagadas, o trânsito travado e muita dificuldade para circular de carro, moto ou até mesmo de ônibus. A gente agora está acompanhando imagens aí ao vivo, a nossa lente molhada e assim, o dia todo. Essa previsão de chuva segue e a gente também daqui continua com outras informações para você que está circulando. As nossas equipes estão nas ruas. Joabe Alves está em Paulista, uma das cidades onde mais choveu. Joabe está no loteamento Conceição. Como foi amanhã por aí para os moradores? Estou vendo que tem água acumulada e está chovendo também neste momento, né, Joabe? Bom dia para você. Oi, Maristela, muito bom dia para você, bom dia a todos. Eu falo ao vivo da rua Alvarenga. E aqui amanhã foi bem difícil, viu? A princípio, ali por volta das 6 horas da manhã, os moradores me contaram aqui que estava todo mundo tranquilo, mas de repente começou a chover mais forte e aí foi quando a água começou a entrar dentro das residências. Esse é um pouco aqui da situação da rua, né? Muita água e volta a chover nesse momento. O céu está bastante cinzento, né? Com as nuvens carregadas. Inclusive, eu dei uma olhada na Agência Pernambucana de Águas e Clima. Gente, choveu 149 milímetros nas últimas 24 horas aqui em Paulista. O amigão aqui, qual é o teu nome? Alex, Alex, como é que foi essa manhã aqui para você? uma manhã terrível, né? Como vocês podem ver, a situação da minha casa é precária, né? Entrou água logo cedo e foi isso, perdi tudo, não tem mais nada. Se vocês quiserem entrar, pode ficar à vontade para ver também. Infelizmente é o que a gente tem que passar, né? Sempre que chove assim? Rapaz, eu não tô morando aqui agora há pouco, mas pelo que o pessoal diz, sempre que chove tem esse transtornozinho aqui na rua. Agora há pouco uma situação como essa. Obrigado que começou a chover forte e tem um outro morador aqui me aguardando, o seu Antônio. Seu Antônio, pode ficar por aqui mesmo e aqui também a situação bem parecida, né? O Joabe Marques está vindo aqui também para nos acompanhar. O senhor já perdeu algum eletrônico aqui, geladeira, televisão? Já. Todo ano é isso. Todo ano começa a chuva no inverno e a casa da gente enche. E eu já perdi geladeira, já perdi máquina de lavar. Televisão não, porque fica na parede, né? Mas armários de cozinha, racks, essas coisas, eu perdi tudo. Hoje em dia é tudo suspenso.
Inclusive até o carro você coloca umas pedras embaixo, né? Exatamente. O carro, como não deu tempo para tirar, eu dei uma levantada no macaco e botei umas pedras embaixo dos pneus para ele ficar suspenso. Seu Antônio, obrigado aqui pela participação, porque a gente também vai circular por outros municípios aqui da região metropolitana do Recife, que vem sofrendo com essa chuva forte que vem caindo nesta terça-feira. Volto com você aí no estúdio, viu, Maristela? Tenta se abrigar da chuva, Joab, é um motivo também de atenção para os moradores de várias cidades. É muito importante você seguir as orientações da Defesa Civil do seu município, também ter muito cuidado com essa água acumulada em muitos pontos. Daqui a pouco, então, a gente vai trazer outras informações. Olha só o perrengue aí do morador que tem que suspender o carro todo ano desse jeito. É difícil demais. A gente segue para Olinda. Elvis Lopes mostra para a gente a Avenida Presidente Kennedy, em Peixinhos. É um ponto que normalmente alaga, né? Quando chove bastante, a gente vê a dificuldade dos motoristas que têm que reduzir a velocidade para poder passar aí por esse trecho. A gente vê que veículos menores ainda conseguem passar. No sentido contrário, a gente viu o motociclista ali tentando trafegar pelo cantinho da pista. Então, fica um motivo de atenção redobrada aí para esse motorista que está circulando pelas principais ruas e avenidas aqui da região metropolitana. A gente segue mostrando esse ponto, né, que tem um comércio bem movimentado, mas inclusive algumas lojas já fechadas, né? Isso alterou o funcionamento de muitas lojas, de órgãos públicos, de universidades, como nós trouxemos a informação logo no comecinho do jornal. E agora a gente está vendo aí neste ponto, né, que Elvis está chegando, um ponto de atenção, mais um, né? A gente vê esse caminhão que levava garrafões de água, é o que me parece daqui, exatamente isso. Ele tombou, inclinou aí na pista, né? Tem muita água acumulada. Ele passou e continua aí seguindo em direção ao bairro de Águas Compridas para achar outros pontos que sejam complicados, né? Quem sabe essa não é a sua rota, então você já vai passeando aí com Elvis Lopes nesse dia muito difícil, né? De muita chuva, com pista molhada e água acumulada em muitos pontos. E a chuva do começo da manhã também mexeu com a vida dos moradores de Olinda, viu? Por lá, ruas alagadas, transtornos. Daniele Fonseca está acompanhando tudo, assim como o Elvis Lopes mostrou a Presidente Kennedy. Daniele Fonseca também circulou por outros pontos, né, Daniele? Estou vendo que a água baixou aí, pelo menos neste ponto onde você está. Mas conta mais, Daniele, o que você encontrou pelo caminho? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, para todos que estão nos acompanhando. Aqui de onde eu falo ao vivo agora, que é a rua Professor José Cândido Pessoa, em Bairro Novo, como você mostrou aí, a água baixou, né? Mas é o que as pessoas, os moradores mais querem é que realmente tudo seque, que a água baixe, mas olha a situação, pessoal, olha a quantidade de lixo jogada, espalhada por aqui nessa rua, assim, uma imagem lamentável. Aqui, inclusive, funciona um abrigo, né, uma casa geriátrica, tem várias casas, os moradores muito chateados aqui com essa situação, e durante a manhã, eu e a cinegrafista Dai Santos, que está aqui comigo ainda, a gente circulou por vários bairros aqui da cidade de Olinda. Tanto o Bairro Novo, onde nós estamos agora, também lá em outros bairros aqui do município, como foi o caso de Jardim Brasil, de Rio Doce, e recebemos vídeos também de várias outras localidades do município, como Peixinhos, enfim, as avenidas que a gente costuma mostrar todos os dias em que chove, elas sempre estão alagadas, sempre ficam nessa situação. Estou aqui com o seu Fernando, morador aqui da rua desde que nasceu, né, seu Fernando? De onde veio esse lixo todo, hein? Então, vem da querida chuva que se acumula em nosso trecho aqui, porque a Prefeitura de Olinda não faz um serviço básico, limpeza de galeria. Hoje, Daniel, limpou eu e uma boa parte da vizinhança aqui, as entradas das galerias, passamos mais de 1h30 limpando. Para quê? Para que a gente puder chegar nesse estágio que está aqui, ó, como você bem citou, é uma casa geriátrica, isso é um risco para eles, para todo mundo. Fora a nossa pracinha ali também passa muita dificuldade com lixo acumulado.
A gente agradece, viu, a participação do senhor, infelizmente nessas circunstâncias, mas está feita aí a crítica, a reclamação e eu volto ao longo do NE1. Maristela trazendo outras informações com outros detalhes. É contigo aí no estúdio. Pois é, Daniele, a situação bem delicada e o lixo chamou muito a atenção da nossa equipe pela manhã, conforme os vídeos foram chegando pelo nosso Canal Globo. Claro que entope tudo neste momento, a gente sempre cobra aqui do poder público, mas a comunidade também precisa fazer a sua parte. A gente cobra a coleta de lixo, a gente cobra a colocação de contêineres, mas é importante também não jogar lixo, não descartar da maneira incorreta. A gente vê agora, né, a consequência nesse período de chuva que está só começando. E além dos alagamentos, as áreas de barreira também preocupam os moradores de Olinda, viu? Gustavo Ferreira está no bairro de Águas Compridas. Teve deslizamento por aí, Gustavo? Boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Teve sim, infelizmente. Eu e Bruno Campos viemos até o bairro de Águas Compridas. A gente está numa região próxima do córrego do Nozinho, como disseram alguns moradores para nós. E eu vou pedir para Bruno mostrar agora. Essa área aqui, dessa barreira onde nós estamos, foi aqui esse deslizamento. De acordo com os moradores com quem eu conversei assim que nós chegamos, foi por volta de 11 horas, 11h30 da manhã, da noite de ontem, perdão, chovia muito forte aqui em Olinda, aqui nessa região da cidade. E o que acontece? Essa lama toda desceu com muita força e acabou atingindo algumas casas. Bruno está mostrando também essa casa aqui, ó, bem ao lado de onde a gente está, a casa do seu Edmilson. A gente vê muitos tijolos, o muro acabou sendo derrubado, tem pedaços de telha aqui também. A Defesa Civil estava aqui agora há pouquinho, né, para arrumar, ajudar a fazer essa limpeza, essa organização e tirar todos os riscos possíveis de deslizamento. Alguns imóveis chegaram a ser interditados. A gente está vendo muito trabalho aqui das pessoas que estão tentando limpar suas casas. Outros imóveis que ficam lá embaixo também foram atingidos por essa lama. Conversei com moradores lá de baixo assim que nós chegamos. E o trabalho de limpeza continua. A Defesa Civil chegou por aqui às 5 horas da manhã para tentar começar a resolver isso, claro, depois do trabalho da equipe de engenharia da prefeitura para poder saber se tinha algum risco ou não. E o trabalho continua também com os vizinhos, né? Muitos ajudando, né? As pessoas que tiveram esse prejuízo, ajudando a limpar. Mas a gente nota que ainda existem muitas pessoas ali em cima, né? Tem casas mais acima de onde nós estamos que foram até mais atingidas por essa lama. E existe a preocupação que Bruno vai mostrar agora, quando apontar a câmera para cima. As nuvens carregadas, ainda pode chover muito por aqui, o clima não é bom, o tempo segue fechado. Maristela, a gente vai seguir aqui para trazer mais detalhes sobre o que aconteceu. Que bom que não houve vítimas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, mas existe essa preocupação de todo mundo que continua aqui em Águas Compridas, com medo, né, de um novo deslizamento. Volto com você. E o céu continua prometendo chuva, né? É o que diz a previsão. A gente segue de olho nas orientações da Defesa Civil, assim como os moradores ficam muito preocupados. A gente também está daqui, né, acompanhando todas as informações. Qualquer novidade é só chamar a gente aqui, Gustavo, com novas atualizações. E no bairro de Guadalupe, em Olinda, o muro de uma casa caiu. De acordo com a Defesa Civil, não houve feridos. E a queda do muro foi provocada pela quantidade de chuva nas últimas horas, que ultrapassou a marca de 120 milímetros. A gente percebe a destruição, restos do muro misturados com colchão, eletrodomésticos, móveis. A Defesa Civil disse também que está monitorando as áreas de risco na cidade e ampliou a atuação preventiva em diversos pontos do município. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo WhatsApp. O número está aí na sua tela, 992665307. Tira uma foto da tela para você não perder estes números. Vou passar mais um agora, ou pelo telefone 0800 081 0060. O atendimento funciona 24 horas por dia, todos os dias. Muita chuva também no litoral sul do estado. Cabo de Santo Agostinho foi a cidade com o maior acúmulo de chuva na região metropolitana do Recife durante a madrugada. Até às 7 da manhã de hoje, o volume acumulado foi de 155 milímetros. A Defesa Civil registrou 7 pontos de deslizamento de barreiras, mas não teve vítima. Bruno Fontes está no Cabo de Santo Agostinho, tem outras informações para a gente. Chove bastante neste momento, né, Bruno? Boa tarde.
Oi, Mari, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Nós estamos nessa operação, né, nesse deslocamento de vários repórteres aí na região metropolitana. Estou com Augusto César e com Nilo Brau, equipe completa hoje aqui no Cabo de Santo Agostinho. Esse total que você passou de 150 milímetros é o equivalente a 80% dessa chuva para todo o mês de abril. Então você imagina, logo no primeiro dia de abril choveu isso tudo. Apesar desse volume grande aqui no litoral sul, no Cabo de Santo Agostinho, esses deslizamentos foram pontuais, foram muitas quedas de muro em áreas específicas de moradores. Nós passamos por Charneca, também passamos pelo Mauriti e pelo Alto São Francisco, e nós constatamos isso. E agora, aí sim, uma situação um pouquinho mais grave, é onde nós estamos agora, é em Ponte dos Cavalhos, essa é a rua 31. Vocês estão vendo que aqui tem um canal da Marezinha. E ele, geralmente, ele tem uma variação, tem uma influência direta com a maré e também com a parte aqui, ele recebe a água do rio Jaboatão. E tem toda essa passagem para o outro lado, ali tem uma ponte, e claro, ele subiu muito e ficou já aqui nessas primeiras casas que ficam bem perto do canal. Mas a água não entrou, vocês estão vendo os moradores do outro lado, agora há pouco um carro passou, tem mais ou menos uns 50 centímetros de água nesse trecho. O coordenador da Defesa Civil, pode vir para cá, José Roberto Barbosa, muito obrigado, senhor, está acompanhando, uma boa tarde. Boa tarde. E a respeito desses pontos de deslizamento, o que é que vocês constataram? Alguma situação mais crítica de deslizamento de barreira aqui? Mais uma vez, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, ouvintes aí e telespectadores da Rede Globo. Bruno, infelizmente tivemos essa situação aqui de alguns pontos de deslizamento em nosso município. Mas, graças a Deus, foram deslizamentos pontuais que não levaram grande risco à nossa população. Claro que traz transtorno. Quem é que não vai ter dizer que um deslizamento não vai trazer transtorno ao morador? Mas nada que venha trazer um grande impacto à nossa população. Mesmo, como você já bem falou aqui, a gente teve um pico às 10 horas da manhã com 170 milímetros de chuva em nosso município. É uma atualização, né, que vocês receberam agora de 175 milímetros. Isso, da própria PAC, né, ela nos informou, e aí a gente recebeu isso, e aí a gente fica bem surpreso, porque a gente recebe também da PAC um prognóstico que para o mês de abril a gente receberia 269 milímetros,2. Então assim, a gente já choveu quase 70%, 80% de toda a chuva do mês de abril em um único dia. Então a gente, até brincando aqui, a gente estava conversando com você antes, parece o dia da mentira, né? 1º de abril, mas é um dia de muita verdade e de muita chuva, e a Prefeitura do Cabo vem fazendo alguns trabalhos também para que isso minimize. Aqui, como você bem falou, o canal da Marezinha é um canal que a gente vem fazendo monitoramento de limpeza constante nele, mesmo sendo um canal que ele tem um impacto, um grande impacto com a força da maré, mas a gente vem fazendo monitoramento de limpeza, inclusive com a Regional 3 aqui, para que a gente possa manter esse trabalho. Não há, só para eu finalizar com o senhor, não há pessoas desalojadas, desabrigadas aqui no município? Graças a Deus não, Bruno. O município do Cabo não tem, neste momento, nenhuma pessoa desabrigada nem desalojada, né? A gente já tem dentro do nosso plano de contingência os locais que vão servir como abrigos temporários. A gente também tem as ações mínimas, como colchão, kit de higiene, kit de limpeza, para que a gente possa fazer, se for necessário, abrir um abrigo temporário. Agradeço, senhor, viu? Olha, vocês viram que também ao longo dessa entrevista nós mostramos uma situação também bem perto daqui, que foi a Rua 17. Fica aqui por trás, houve também, ela alagou um pouco, mas uma menor gravidade em relação a essa que nós estamos mostrando agora, que é a Rua 31. Eu volto com você, Maristela. A falta de infraestrutura da cidade, somando a chuva, né? É impossível não ter transtornos, perdas materiais, mas neste momento a preservação da vida é o mais importante. Então, felizmente, né, Bruno, não temos o registro de vítimas, mas olha só quantos pontos ainda alagados, né? E no Recife, o acumulado de chuvas de ontem para hoje chegou a 83,6 milímetros. De acordo com o Centro de Operações da cidade, o número representa quase metade do volume de chuvas registrado para o mês de abril inteiro. Vamos conferir como foi esse começo de dia na capital. Abril chegou com o tempo fechado no Recife. A Avenida Norte, nesse trecho em Santo Amaro, alagou. Algumas pessoas precisaram se arriscar para atravessar. Até mesmo essa criança. Uma moto quebrou no alagamento. Alexandre nem conseguiu sair. Eu ia tomar café, né? Mas foi impossibilitado porque essa água aqui não dá pra gente sair. Vira um mar de água aqui na frente da loja
Agora vem cá, se continuar chovendo, essa água subir, ela entra aqui no centro? Entra sim, entra. Ainda mais quando passa os carros em velocidade, vem até as máquinas e estraga um pouquinho a máquina da gente. A professora Maristela estava tentando chegar ao trabalho. Não tem condições, quase que não encontro lugar nem para estacionar o carro. Deixei lá na outra rua, ali próximo, mas como é que eu vou atravessar? Estou aqui para trabalhar, mas infelizmente não tem condições. Entre 7 da noite de ontem e 7 da manhã de hoje, o Centro de Operações do Recife informou que o acumulado de chuva chegou a 83,6 milímetros, o equivalente a 40% da média histórica para o mês inteiro. E quando chove assim, a gente já sabe, o trânsito fica desse jeito. No bairro do Prado, o congestionamento era grande na Avenida Abdias de Carvalho, sentido centro do Recife. Os trânsito parado aqui, ó. Também na Abdias, mas em frente à Praça da Chesf, nos Torrões, mais alagamento e sufoco para motoristas e motociclistas. Tá ruim. E aqui tá pior ainda. E é sempre assim? Essa aqui é sempre assim. Tava esperando essa chuva toda para hoje? Não. Tava não. E agora como é que vai ser o resto do dia? Você já começou desse jeito? Oxe, começou desse jeito, por aí já tá tudo alagado, afogado, não passa nada. Agentes da CTTU fiscalizavam a área na esquina com a Avenida do Forte. Na Avenida Agamenon Magalhães, este semáforo no cruzamento com a Rua Buenos Aires estava apagado, o que deixou pedestres e motoristas sem orientação. Por volta das 7h40 da manhã, ainda não havia agente da CTTU no local. Na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, perto da Praça do Entroncamento, registramos um cabo de energia sobre este carro. A Neoenergia informou que desligou a rede elétrica na área assim que soube do incidente. Em Afogados, a Estrada dos Remédios também ficou cheia. Na Avenida Recife, bairro do Ipsep, a água chegou na calçada. Esse carro encarou a água. Já essa moto, a passageira precisou descer no meio do alagado. Muita água. Sempre a gente passa por isso aqui, né? Complicado. Nunca a gente consegue ter uma solução para essa água aqui. E o dia ainda está só começando, né? Com certeza. Primeiro tempo do dia. Ainda tem até 11 horas da noite. E a moto, como é que ficou? Você está vendo agora se deu tudo certo? Eu tô vendo porque talvez tenha entrado água ou no motor ou então entrou pela vela. Aí é prejuízo. Prejuízo. Infelizmente, um dia que muita gente acabou ficando pelo caminho, né? E a maré está subindo, vai chegar a 2,5 metros às 3h20 da tarde. A gente sabe que essa não é uma combinação muito boa aqui, principalmente para a região metropolitana. Olha, aqui na nossa tela, a gente tem o mapa da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, com acumulado de chuva nas últimas 24 horas. O que você observar em vermelho aqui no mapa são exatamente as regiões mais críticas, com acumulado de chuva, chegando aí perto dos 100 milímetros ou até mais. A gente vê aqui em vermelho Igaraçu, também o Cabo de Santo Agostinho. Já registramos aqui que o Cabo foi a cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas. A gente tem um acumulado de chuva. Nós temos uma atualização, inclusive aqui da PAC, é em tempo real, tá, gente? Então a gente vê que agora a ilha de Itamaracá ultrapassou 162,8 milímetros. Na sequência, o Cabo de Santo Agostinho, 159,94. Depois vem Paulista, Olinda, Itapissuma, Ipojuca, Igaraçu, Camaragibe, São Lourenço da Mata. Na sequência vem a capital pernambucana. Estou olhando na parte de baixo do mapa, tá? Quando a gente acompanha aí o acumulado de chuva aqui no Recife, 93 milímetros. Até às 7 horas da manhã, nós estávamos com um pouco mais de 80. Agora a gente já está chegando perto de 100 milímetros. Araçoiaba, na sequência Goiânia, Xande, Alegria. E aqui a gente tem um panorama de como está a chuva em todo o estado. A chuva que atingiu aí várias regiões, e aqui na região metropolitana a gente também já observa vários transtornos, como as nossas equipes que estão circulando estão aí mostrando para você. Bora ver o trânsito então, nessa manhã de chuva, começo de tarde aqui na região metropolitana. Claro que isso tem impacto, né, para os motoristas. Na sua tela, imagens ao vivo da Abdias de Carvalho. Aí nos Torrões, a gente vê esse canto aí da pista de quem vai sentido Recife, com bastante água acumulada, né? A água
água aí empoçada neste canto. Claro que isso é motivo de atenção, a gente sempre reforça, sempre uso muito aqui a palavra atenção, 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 é para você ficar em alerta, exatamente obedecendo a sinalização de trânsito para evitar o risco de acidentes. Vai um pouco mais devagar, tira o pé do acelerador hoje, porque realmente o trânsito fica mais complicado aí em muitos pontos. No lado esquerdo, a gente vê a movimentação de quem vai sentido a BR-232, vai para o interior do estado. Neste ponto, a gente não consegue observar engarrafamentos, mas claro que a gente registrou, né, a lentidão no trânsito em vários pontos durante a manhã. Bora para a Avenida Caxangá, na Iputinga, é normalmente um outro ponto crítico, tá? A imagem mostra isso pra gente, essa água também acumulada aí no canto da pista. A gente vê a movimentação dos motoristas que vão sentido São Lourenço da Mata, Camaragibe, do outro lado quem vem sentido o centro do Recife. Trânsito livre agora para o motorista, mas a pista segue molhada. Agora a Avenida 2 Rios, no Ibura, é um outro ponto muito crítico e aí a gente vê a travessia, né, com os cavalos, os ciclistas tentando passar por aí. E, gente, um ponto muito importante que a gente também tem que reforçar aqui, esse contato com a água. Se você puder evitar, a gente sabe, né, que muitas pessoas moram em comunidades que têm dificuldade, mas sabemos também que o risco é muito grande, inclusive com os fios, tá? Fios de alta tensão, a gente não sabe o que é cabo de telefone, cabo de internet, o que é fio de alta tensão. Então, na dúvida, gente, se você puder evitar e não acessar essa água, inclusive por causa do risco de contaminação, a mistura com a urina do rato que causa leptospirose, uma série de doenças, então é importante evitar. A gente está vendo agora um motorista aí passando com dificuldade, diminuindo a velocidade. É um dia de atenção para todo mundo, tá? Elvis Lopes também está mostrando o movimento agora na Avenida Perimetral, em Olinda, sentido PE15. Bora de carona com Elvis. Ele já mostrou pra gente alguns outros pontos, já circulamos pela Presidente Kennedy. Você que está ligando a TV agora, já mostramos que a Presidente Kennedy também está alagada. Os carros conseguem passar, mas com uma certa dificuldade, nessa velocidade mais baixa, como Elvis Lopes está seguindo aí agora pela Avenida Perimetral. A gente vai junto com ele, você já dá aí uma olhada no trânsito, para você que está circulando pelas principais ruas e avenidas aqui da região metropolitana. E olha, mesmo com a chuva, os cristãos refizeram hoje, no centro do Recife, a Via Sacra. As pessoas caminharam em procissão, emocionadas. Umas agradecendo e outras pedindo bênçãos. Antes de qualquer passo, a oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. No pátio de São Pedro, fiéis se reuniram desde cedo. A Via Sacra da Fraternidade começa com o terço nas mãos e a fé sendo dividida. Elevo meu coração, elevo as minhas mãos. Entre os fiéis, histórias que carregam o tamanho da fé, como a de Dona Maria Luísa. A dificuldade na fala não impediu o testemunho de um pedido feito aqui, no dia em que ela carregou a cruz. Meu menino estava desempregado, impedido. Jesus, a ele arrumar um emprego. Ele conseguiu. Depois da oração, a caminhada. Uma tradição que chega à 27ª edição e que transforma as ruas do centro em caminho de reflexão. E a procissão segue, de história em história. Natanael sabe bem o que é recomeçar. Foram 2 AVCs, 27 dias internado. No momento mais difícil, ele fez um pedido e sabe que a fé o salvou. Foi minha fé, foi Jesus que me trouxe de volta, foi Deus que me salvou, foi Jesus que me salvou. A caminhada passaria pelas 14 estações da Via Sacra, revivendo momentos da Paixão de Cristo. Mas por conta da chuva, o percurso precisou ser reduzido. A procissão saiu do pátio de São Pedro em direção à Basílica de Nossa Senhora da Penha. A Via Sacra faz parte da programação da Arquidiocese de Olinda e Recife e traz este ano um tema que pede atenção, um chamado sobre quem ainda não tem onde morar e o papel de cada um diante dessa realidade. Moradia é um direito fundamental, né? Sem moradia, os outros direitos ficam sem teto, né? E também porque a situação de moradia no Brasil é gritante. Nós temos uma desigualdade social muito grande e uma população enorme que hoje está
morando em situações de risco. Com certeza a grande mensagem da Semana Santa é o amor que Deus em Cristo manifestou por nós. Entre os grupos, gente que cruzou estradas para estar aqui, como o casal Ana Lúcia e Geraldo, que há 5 anos vem de João Pessoa. Pensar o porquê de Jesus Cristo ter morrido por nós, né? Também vivenciar a campanha da fraternidade, que fala em a gente pensar um pouco no irmão, né? E vivenciar com mais dedicação, amor e oração. É um momento de fé, é um momento de profunda gratidão a Deus por tudo que a gente tem vivido, por tudo que Ele tem proporcionado a quem caminha com Ele, sempre seguindo os seus passos. Verônica também fez o caminho dela. Saiu da Vila Esperança, em Olinda. 40 minutos de ônibus numa quarta-feira chuvosa para viver, na prática, o que carrega no nome do lugar onde mora. Por Jesus, a gente tem que ir sempre. Nunca deixar de fazer, não. E essa semana mais ainda. Que as pessoas respeitem um ao outro, né? Mais amor. O mundo não precisa de guerra. Precisa do amor de Jesus. Precisa dele. A fé é sempre importante demais, né? E iniciamos hoje o Abril Laranja, que é uma campanha de conscientização e prevenção de amputações que podem ser causadas por acidentes, principalmente os de trânsito, e diabetes descontrolada. Lilian Oliveira acompanhou um aulão de dança com pessoas que tiveram algum membro amputado e estão em processo de reabilitação numa clínica de ortopedia no bairro dos Coelhos. Oi Maristela, boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo. Nós estamos no mês da conscientização da amputação e por isso nós viemos a essa clínica que fica no bairro da Boa Vista. Aqui essas pessoas são acompanhadas, fazem tratamento, fisioterapia e hoje elas estão participando desse aulão. Vou conversar aqui com o professor Gleidson. Professor, boa tarde. Conta pra gente os efeitos, né, da dança no físico, no psicológico. Os efeitos da dança são um dos melhores possíveis, né? Estamos aqui hoje nesse evento para pessoas com esse tipo de limitação, certo? E mostrar que é capaz de a pessoa, mesmo com amputação, né, viver, dançar, se movimentar. Então é isso, pessoal, vamos se movimentar. Obrigadão, viu, professor? Vou conversar aqui com a Yasmin, enquanto o pessoal continua aí ensaiando. Yasmin, boa tarde. Me conta para você quais os efeitos, né, da dança. Você já tinha participado de um aulão assim? Aqui a gente vê que a gente consegue fazer mais do que a gente acha que pode. E com exercícios, com alongamentos, com as danças, que são movimentos que a gente usa no dia a dia. Obrigada, viu, Yasmin, por conversar conosco. Vamos aqui um pouquinho, vou falar com o Raul aqui, que o professor acabou de cumprimentar. Tudo bem, Raul? Boa tarde. Me conta um pouquinho, você é professor de dança, né? Então já sabe dos benefícios dessa prática. Queria que você contasse pra gente um pouquinho como é que está sendo essa adaptação para você. Está sendo bem interessante, né? Agora, todo outro lado, né? Agora eu tenho que também pensar na questão de me conscientizar, utilizar as orientações que o pessoal daqui passa para que eu consiga voltar o mais rápido possível para o que eu mais gosto de fazer, né, que é dar aula. Só o começo, né, dói bastante, você tem que controlar a ansiedade e as reabilitações e todo esse processo de treinamento, né, já que eu já sou da área. Está sendo primordial para que eu consiga voltar o mais rápido possível e manter sempre a alegria no rosto, né? Porque tem pessoas também que, além disso, dependem da minha motivação, mesmo eu estando desse jeito, precisando da motivação. Obrigada. Vou conversar com o Tiago Bessa, que é fisioterapeuta aqui da clínica. Tiago, conta pra gente desse mês, né? Conscientização da amputação. As amputações no Brasil, elas têm causas que vão ali das doenças vasculares, diabetes, até acidentes de trânsito, né? Então, qual o objetivo desse mês, dessa conscientização? Boa tarde. Essa campanha, ela visa mostrar para a sociedade, chamar a atenção da sociedade quanto às formas de prevenção das amputações. Porque muitas das amputações podem ser prevenidas com cuidados simples. Por exemplo, no paciente diabético, inspecionar os pés, enxugar bem esses pés, hidratar esses pés, por exemplo. Como também nos acidentes, que são as segundas maiores causas de amputações, né? Então a educação no trânsito é muito importante. Então essa campanha tem esse primeiro pilar, que é chamar a atenção da sociedade quanto à prevenção, mas se a amputação não for possível ser evitada,
como esse paciente pode seguir a sua vida. Então, há formas de ser reabilitado com qualidade e esse paciente voltar às suas atividades rotineiras com qualidade. Muito obrigada, viu, pela conversa, pelas informações. É isso, Maristela, volto contigo no estúdio. Hoje, 1º de abril, é conhecido como o Dia da Mentira. Um dia em que as pessoas se sentem mais livres para contar lorotas, fazer umas pegadinhas. Fomos então para o centro do Recife conversar com elas. Tem gente que espera esse dia para pregar aquela peça, sem culpa. Acho que a maior mentira que eu contei na minha vida foi dizer que eu era rico para uma garota sem ser. Tu jura? Juro, de coração mesmo. Depois ela soube da verdade e aí eu fiquei totalmente sem palavras e acabei me queimando com ela. Eu falo que eu tenho um filho, mas inteiro, eu tenho nem filho. Eu falo, deixei meu filho com a minha mãe, tô aqui, passando bocadas. Aí eles entram no assunto, diz que também tem, acho que eles também mentem, né, uma onda. Rapaz, minha maior mentira foi falar para meu patrão que eu ia para Paulista e vim para cidade. Não podia vir, o destino era Paulista e eu falei para ele que a gente ia para Paulista e agora eu rodei que a gente tá aqui na cidade, me desculpe. Foi mal. Dia 1 de abril, aí ligaram para saber se era de algum lugar. Aí eu peguei e fui mentir, disse que era de um cemitério. Casa Amarela. Essa foi uma mentira. Qual foi a maior mentira que você já contou na sua vida? Foi dizer à minha mãe que eu estava grávida sem estar. Por quê? Qual foi a reação dela? Ela quase me mata, querendo saber quem era o pai, né? Que nem namorado eu tinha, então acho que foi a maior. E no dia da mentira, o que é que tu já contou? Já tirasse muita onda com o povo por aí? Sim, sempre. É um dia de oportunidade, né? Que a gente pode estar sempre mentindo sem o peso na consciência. Cada história, hein? O pessoal se diverte, leva na brincadeira, mas a mentira é um assunto sério, viu? Por isso que a gente vai conversar com Beatriz Castro agora. Ela tem outras informações para a gente, porque a gente vai falar sobre a mitomania, que é uma compulsão por mentir. Seria isso, Beatriz? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde a todos. É mais ou menos isso sim, Maristela, não é essa mentirinha aí que o pessoal estava contando, não. É uma mentira mais elaborada, repetitiva e que pode ser ou não um transtorno. Mas quem vai esclarecer para a gente tudo sobre a mitomania é a Natália Lima, que é psicóloga. Boa tarde, Natália. Qual a diferença da mentira comum para a mitomania? Boa tarde a todos. A principal diferença é a recorrência. A gente fala que é um padrão de repetição. Então, aquela pessoa que repete de forma compulsiva, independente do motivo, seja para ter algum ganho ou não. Ela tem esse hábito, essa mania de estar sempre mentindo. E geralmente, por que as pessoas mentem? Elas podem mentir. A mentira tem várias funções, tá? Pode ser para evitar alguma coisa, alguma consequência. Essa é a principal dela, né? Mentir para a namorada, que é para não acabar tendo uma briga, mentir para o chefe, né? Então é para evitar algumas consequências, para ter algum ganho, né? Às vezes tem a ver com a questão de uma autoestima, algo mais fragilizado, mas sempre tem aí algumas funções. Pode ser também no contexto aí mais patológico, né? Violar alguma regra, quebrar alguma lei, agir contra o direito de uma outra pessoa. E aí a mentira com a má fé. Exatamente, é a mentira da má fé. É importante a gente dizer sempre, né, que não é toda mentira, né, que significa que a pessoa tem uma mitomania. Então é muito importante isso, e é muito importante a gente dizer também que a mitomania, ela em si, ela não é um transtorno, ela não é uma doença. Ela pode sim fazer parte, pode ser uma característica de um transtorno, mas ela por si só não é. E essa pessoa, ela tem cura? Ela tem cura, tem tratamento, por se tratar de uma característica de comportamento. O principal ponto é a pessoa se conscientizar de que isso não é o caminho, que não é a alternativa e buscar principalmente aí lidar com as consequências, reparar os seus erros e acabar com esse ciclo de mentira. E onde buscar ajuda? A mentira,
É o psicólogo que trata dessa pessoa? O psicólogo é a principal pessoa para ajudar ela a ter consciência por que ela está mentindo, quais outras alternativas ela pode encontrar, mas muitas vezes vem associado, por exemplo, a um quadro de ansiedade e a pessoa acaba mentindo por causa disso, então pode ser necessário também aí um acompanhamento de algum médico, algum medicamentoso, algo nesse sentido. Obrigada, Natália. E só uma última pergunta. No dia da mentira, pode mentir? No dia da mentira, pode mentir, se for uma mentira de brincadeira, que não faça mal para ninguém. Obrigada, querida. Agora a gente encerra de verdade. Não é mentira não, Maristela. Só a brincadeira hoje tá valendo, né, Beatriz? A seguir, a luta de famílias pernambucanas que pagam plano de saúde, têm direito, mas não conseguem internação domiciliar para os filhos, o chamado home care. E ainda a gente atualiza a situação da chuva na região metropolitana e mostra o medo de quem mora em áreas de morro. Várias barreiras deslizaram hoje pela manhã. O NE1 volta já, agora 12h29. Descascado e sem cabeça Noronha, R$ 29,99. Cerveja Budweiser, R$ 3,69. Compre na loja, no site ou pelo aplicativo Recibão Delivery e beba com moderação. Estamos de volta e entre todas as barreiras que os pais de crianças com necessidades especiais encontram, a dificuldade de acesso à saúde é uma das mais dolorosas. Mães e pais de crianças que contrataram um plano de saúde Apvida chamaram a nossa equipe de reportagem para denunciar que eles não conseguem a internação domiciliar, conhecida como home care. A angústia dessas mulheres é do tamanho do amor pelos filhos. As crianças estão internadas no Hospital Mandacaru, da rede Apvida, no bairro de Santo Amaro, no Recife. E elas dividem as preocupações. Nicolas, de 10 anos, tem paralisia cerebral. Internou em novembro do ano passado com uma inflamação no ouvido. Teve várias complicações e passou pelo procedimento de traqueostomia. A mãe contou que foi informada pela equipe do hospital que o menino precisaria do PGC, o Programa de Gerenciamento de Crônicos, para ir para casa com os equipamentos e materiais necessários. Com 2 meses de internação, meu esposo procurou o diretor e ele informou que esse programa tinha sido descontinuado. Então, assim, ninguém chegou para nos avisar nada e agora a gente fica aqui aguardando esse PGC que não vai chegar, porque foi descontinuado. Samuel, de 1 ano e 2 meses, também estaria na lista dos pacientes que precisam do PGC. A família tem este documento com a indicação em setembro, assinado pela médica responsável. Já o ofício do hospital enviado para a Defensoria Pública no mês passado diz que o paciente permanece internado sem previsão de alta, o que descaracteriza o perfil exigido para inclusão no programa. A família disse que pediu um laudo com a explicação de qual seria o suporte para o filho. Assim, a família poderia buscar uma alternativa para ter os cuidados em casa. Nem isso conseguiu com o hospital. A gente tem direito de ter o laudo do filho da gente aqui, e eles não querem dar. Então a gente tem que estar contratando médica de fora para fazer o laudo, para levar para a juíza liberar um PGC. Jaqueline falou que a família tem plano de saúde desde 2014 e que o filho Atos, de 9 anos, contava com a estrutura do programa no ano passado. De março de 2025 para cá, deu entrada no hospital outras vezes e o suporte foi renovado a cada alta. Mas em fevereiro não. Quando ele precisou de novo, que a gente solicitou o PGC, não foi liberado. O PGC do meu filho dá direito a técnico de enfermagem durante 12 horas, que pode ser dia ou noite, no caso dele era dia. Dá suporte dos equipamentos, que ele tem uma sonda nasointeral. Ele precisa do equipo, do frasquinho de alimentação, luva, sonda para aspirar. Tem oxigênio, tem o cilindro de oxigênio, tem um concentrador. Eu sozinha não consigo. Então, se ele perde o PGC, todos os equipamentos saem da minha casa. E aí? Eu vou ficar com meu filho correndo o risco de broncoaspirar em casa até eu intercorrência e morrer dentro de casa. As famílias relatam que se sentem reféns dessa situação. Não querem ficar no hospital porque sabem do risco que as crianças correm de pegarem outras doenças. Também não querem sair sem ter a garantia de que vão ter o suporte necessário para manter os filhos vivos em casa. Diante desse impasse, até agora, nenhuma tentativa resolveu o problema.
A família de Isabela, que espera 2 meses, procurou a Justiça. Conseguiu uma liminar que determina que o Plano de Saúde Apvida autorize e disponibilize o serviço de home care, de cuidados em casa. A decisão foi da juíza Valéria Maria Santos Máximo, mas Isabela disse que o plano recorreu. Então a gente ajuizou uma ação, precisou pagar um médico particular, porque o hospital não fornece nenhum documento, um laudo, nada, com a informação do próprio paciente, né, que é errado, eles não fornecerem isso. A gente precisou custear esse médico para que pudesse ter esse laudo para ajuizar a ação. Então, foi dito que meu filho agora seria morador do hospital. Eu não aceito, porque assim, Nicolas, ele é uma criança com paralisia cerebral, já é uma criança que já tem as suas limitações de base e eu não quero que ele se reduza a um paciente morador de hospital. Todo o suporte, tudo a juíza entendeu e conseguiu eliminar. Então, assim, eles não cumpriram no prazo e ainda recorreram. José Guilherme, de 12 anos, mora em Caruaru. Está desde janeiro no Recife com a mãe. A família disse que o menino já poderia voltar, mas ainda não tem a garantia do acompanhamento em casa. O pai vem visitar o filho e a esposa uma vez por semana, nas folgas. A família não aguenta mais. Eu ainda vou, volto, mas a minha esposa é mais complicado, porque ela está no hospital aqui do Apvida desde o dia 11 de janeiro. Já vai fazer 3 meses que ela está aqui e o plano não dá nenhum direcionamento. O que o responsável do plano falou, disse: vocês vão morar no hospital. Mas ele ia querer que o filho dele e a esposa dele morassem no próprio hospital? Nós pedimos ao Apvida respostas sobre cada criança que mostramos na reportagem. O plano informou que os pacientes estão com um acompanhamento contínuo de uma equipe multidisciplinar e assistência conforme indicação médica, e que a assistência é definida com base em critérios clínicos, priorizando a segurança do paciente. O plano Apvida informou ainda que os casos são acompanhados de forma individual e que a direção da unidade mantém contato com as famílias para orientações e esclarecimentos. De acordo com o plano, Nicolas é o único que, no momento, teve saída autorizada pela equipe médica. Vamos seguir falando de direito à saúde? Beatriz Castro está de volta agora com uma advogada para explicar para a gente quais são os caminhos para conseguir esse serviço de internação em casa, o home care, hein, Beatriz? Vamos falar com quem sabe, né, Maristela? Eu estou aqui com a advogada especialista em direito da saúde, a Viviane Guimarães. Boa tarde, obrigado pela sua presença, Viviane. Quem tem direito a esse serviço de home care? Boa tarde a todos. Quem tem direito ao serviço do home care é a pessoa que tem um plano de saúde na segmentação hospitalar. Então, se ele tem direito à internação hospitalar, consequentemente, ele também tem direito à internação domiciliar. E quanto tempo a família tem que esperar para ter uma resposta do plano de saúde, se vai ou não oferecer o home care? Então, o plano de saúde ele tem até 10 dias úteis para dar essa resposta, se ele vai conceder o home care ou não para aquele paciente. Quem é que recomenda se esse paciente está apto ou não a ser tratado em casa? Então, para conseguir o home care, é preciso que a gente tenha um laudo médico bem fundamentado, um laudo médico técnico, onde indique tudo que aquele paciente precisa para esse atendimento domiciliar, para que até não se confunda com o atendimento de um cuidador. O plano de saúde não é obrigado a fornecer um cuidador para um tratamento em domicílio. Então, é preciso que esse laudo técnico diga as terapias que precisa, o tempo de terapia, a medicação, os aparelhos que é necessário. Tudo que é dado numa assistência de internamento hospitalar, ele vai também para o domicílio. Geralmente, quais são as causas mais comuns que levam o paciente, a família do paciente, a querer que ele esteja tratado em casa? A gente observa que são aqueles pacientes crônicos, os pacientes paliativos também, eles têm recomendação. Agora, tudo vai depender do que o médico assistente recomendar, porque é ele que vai indicar se aquele paciente ele deve ir realmente para casa ou não. Mas a gente percebe sempre esses pacientes com doenças raras, que não precisam estar necessariamente no hospital internado. Eles têm talvez uma indicação para ir para fazer o tratamento em casa. Os planos de saúde sempre estão com o não na ponta da língua? É difícil a gente conseguir de primeira assim, uma autorização. São poucos os contratos que prevêem o home care, o domiciliar. Então os planos
tem essa prática de negar. A gente consegue o home care através de uma ação judicial, levando o Poder Judiciário para apreciar essa demanda e aí sim conceder esse tipo de internação. Então passou do prazo da resposta ou recebeu a negativa, o jeito é entrar na justiça? É o caminho que a gente entende como mais de sucesso. Então, mediante a negativa do plano, um laudo bem feito, bem recomendado, mostrando que o atendimento precisa ser técnico, a gente pode entrar na justiça, mostrando ao juiz a necessidade desse paciente ir para seu domicílio, fazer seu tratamento no domicílio, buscando uma liminar, que é uma decisão de urgência, né? O processo segue depois da liminar, mas a liminar já possibilita que a decisão seja cumprida. Rapidíssimo, se a família consegue eliminar e o plano de saúde não cumpre, tem recurso? Tem sim, a gente tem como trabalhar isso no processo. Geralmente os juízes eles dão multa diária, né, pelo descumprimento, e a gente pode fazer bloqueios judiciais para que a conta da empresa seja bloqueada para pagamento desse serviço, e a gente pode até chamar o Ministério Público para agir nesse processo e, de repente, abrir aí uma ação criminal contra o gestor do plano de saúde. Obrigada. O ideal era não chegar a esse ponto, né, Maristela? Porque ninguém está pedindo isso por prazer, né? É por necessidade. E é um direito, né, Beatriz? Muito obrigada pelas orientações. A gente volta agora a falar sobre a forte chuva que deixou ruas alagadas, o trânsito complicado, mexeu com a vida de muita gente na região metropolitana do Recife, né? Daniele Fonseca está acompanhando a situação, ela está em Olinda, uma das cidades afetadas por essa quantidade de água. Acompanhou como foi o começo do dia difícil por aí, né, Daniele? Sim, Maristela, a nossa equipe foi direcionada aqui para esse ponto, né, que fica em Bairro Novo. Eu mostrei mais cedo porque foi uma rua que ficou muito alagada, né? Nós, inclusive, recebemos vídeos pelo Canal Globo e aí chegou para a gente essa imagem, e essas imagens, na verdade, do alagamento aqui que tomou conta, né? Os moradores disseram que a água subiu um bocado, que isso tem acontecido com uma certa frequência, então chamou a nossa atenção e nós viemos para cá. Acontece que quando chegamos aqui, a água já tinha baixado totalmente, mas olha o resultado, depois de tudo isso que vocês acompanharam aí no vídeo do alagamento aqui na rua Professor José Cândido Pessoa, olha como ficou a situação. Tomada pelo lixo, gente, uma situação lamentável, vergonhosa de ver aqui como é que isso ficou. Dona Fátima ficou horrorizada, né? Surpreendeu. Porque nunca tinha acontecido isso, né? De lixo assim, não. Como é a coleta? É regular? Razoavelmente regular, razoavelmente regular. Certo. Ela está aqui do lado de seu Manuel, que é o pai dela, e nós estivemos hoje pela manhã, né, ao longo da manhã, em vários bairros aqui de Olinda, e vocês vão acompanhar agora a reportagem que a gente preparou. A rua Professor Agamenon Magalhães, na Vila Popular, em Olinda, estava tomada pela água, em toda a extensão. Alguns motoristas preferiram não se arriscar. Vou perder o carro, né? Se eu for em frente, posso bater o motor, outros defeitos já. Meu carro já a cruzada já quebrou no caminho, o caos. Também ficou difícil para quem passou andando por aqui. A Avenida Presidente Kennedy, ainda na Vila Popular, só mesmo os ônibus conseguiram seguir sem maiores problemas. Nós também recebemos um vídeo pelo Canal Globo mostrando a Presidente Kennedy, bastante alagada. Fazia correnteza quando os carros passavam. Em outros registros, o Parquinho, na Tabajara, virou uma grande lagoa. E a PE 15 chegou a ficar com pequenas ondas. Em Rio Doce, o canal da Avenida México transbordou e a Avenida Brasil ficou alagada. No bairro de Peixinhos, também em Olinda, uma correnteza saiu arrastando tudo quanto era de lixo por ruas do bairro. Uma imagem lamentável. Na Avenida Brasília, entre Vila Popular e Jardim Brasil, parecia uma piscina. Teve um motor de carro que não suportou tanta água e o veículo acabou tendo que ser empurrado. Seu Jairton estava de bicicleta e enfrentou um monte de bronca pelo caminho. Ainda estava preocupado com o prejuízo que teve no trabalho. Eu moro em Águazinha, né? Tá tudo cheio d'água lá. Estou indo agora pro Varadouro, pro trabalho.
né? Para resolver lá os negócios do meu móvel lá que tá tudo molhado. Mas o negócio é difícil. Tá difícil, cada vez mais tá difícil aqui em Olinda. E eu não sei nem onde vai parar. A população sempre sofre. As ruas Pará e Mato Grosso, uma cruzamento da outra, em Jardim Brasil, mais água. Um transtorno para comerciantes e moradores. Acleto Campelo, em Bairro Novo, outro aguaceiro. Difícil para quem precisava chegar ao serviço ou em qualquer outro compromisso. Foi assim com Renata, que trabalha numa fábrica de roupas. Saí de 7h30 para a parada, nenhum ônibus, só alguns voltando da cidade, acho que os que já tinham saído, e nenhum vindo para o lado de cá. Então fiquei esperando, tentei Uber, estava tudo dando caro, mas qualquer acesso aqui estava péssimo. Todo mundo que quer chegar aqui, seja vindo do Recife ou também de Olinda, todas as ruas travadas. No terminal da PE15, a chuva deixou o trânsito complicado. Ruas alagadas, engarrafamentos. Muita gente preferiu descer dos ônibus e seguir para o destino a pé. O canal do Fragoso estava quase transbordando. As ruas do entorno também ficaram bastante alagadas. Moradores sem poder sair de casa. Esse motorista se arriscou com um carro no meio do alagamento. De acordo com a Prefeitura de Olinda, no intervalo de 12 horas, foram registrados 120 milímetros de chuva, um número considerado alto. O nível de alerta mudou de estado de observação para estado de atenção, o que significa que os trabalhos estão sendo intensificados para tentar prevenir e evitar acidentes para a população por causa das consequências da chuva. As aulas na rede pública municipal foram suspensas. Voltamos ao vivo, gente, e realmente é muito transtorno, né? Sempre que chove na região metropolitana, em Olinda, como vocês viram aí, como a gente está acompanhando desde o início da manhã toda essa situação. E nossas equipes estão espalhadas, né, em vários pontos. Eu, inclusive, vou chamar agora o repórter Gustavo, que também vai trazer informações lá do local onde ele está. Fala pra gente, Gustavo. Oi, Daniele, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o NA1, tá com a gente desde as 11h45. Agora, 12h47, eu e Bruno Campos seguimos aqui no bairro de Águas Compridas, em Olinda, onde houve um deslizamento de barreira ontem, no finalzinho da noite, início da madrugada. Bruno está mostrando agora pra gente, olha só, aquela casa verde ali, Bruno, vou pedir para você mostrar agora, ela foi a mais atingida. A lama que veio lá de cima destruiu praticamente tudo que tinha dentro da casa, parte da estrutura física também. Aqui, ó, essa lama toda foi a que desceu e muito também do que já foi retirado lá de dentro por alguns parentes que vieram ajudar. A dona da casa, enquanto o Bruno mostra aqui para a esquerda dele como é que tá a situação, agora deu uma estiada na chuva. Deixa eu conversar com Dona Mary aqui, que é a dona da casa. Muito boa tarde, obrigado por ficar aqui com a gente mais um tempinho esperando para conversar. Dona Mary, a senhora estava na casa quando aconteceu, né? Como é que foi? Eu estava deitada, aí eu me levantei para ir beber água, que quando eu abri a geladeira eu vi um estralo de tijolo pensando que era um menino lá em cima jogando pedra. Mas era a lama, né? A lama empurrou a senhora? E não vi logo assim a lama, né? Aí que quando eu me viro para entrar no banheiro, foi o desmantelo todinho, caiu, foi tudo que eu gritei. Aí o armário me empurrou para dentro do banheiro. A senhora disse que mora sozinha, como é que foi que a senhora conseguiu sair? Eu consegui sair porque eu botei as pernas no meio do armário, passei por cima do armário, passei por dentro da lama. E o que a lama levou? O que a senhora perdeu na sua casa? Perdi fogão, perdi geladeira, sofá, perdi quase tudo. Agora o jeito é recuperar, né, o que a senhora perdeu. Mas a senhora estava conversando comigo agora há pouquinho. Quando esse período de chuvas que ainda nem começou direito a passar, a senhora já pensa em se mudar daqui? Eu já. Pra não passar por isso de novo? Eu quero mais nada, que foi Deus que me livrou. Muito obrigado, viu? Eu vou conversar aqui com uma das suas irmãs. Olha, as irmãs estão aqui, elas vieram ajudar também, né, Dona Mary? Só a Dona Rosângela, certo? Dona Rosângela, Dona Regiane está ali também. Dona Rosângela, a senhora veio ajudar a sua irmã nessa situação complicada. Como é que a senhora chegou aqui e viu tudo? Rapaz, tristeza, né? Que ela é sozinha. Aqui ela é sozinha. Só tem ela. A gente mora tudo longe. Vocês moram onde? Aqui em Olinda? A gente mora lá em Olinda, lá em Rio Doce. Né? É, a gente mora em Rio Doce. Aí hoje de manhã me dá aquele negócio pra eu ligar pra ela.
Aí ela atendeu, eu fiz assim, Mary, tá chovendo muito aí? Ela fez, eu tô aqui conversando com o bombeiro, não dá tempo pra eu falar com tu não, que a casa caiu. Nossa, assim, imagina o susto. E agora vocês vão tentar dar essa acolhida a ela, né? Que a gente sair daqui, alugar uma casinha pra ela lá onde a gente mora, pra ela viver lá, né? E a prefeitura ajudar, né? É isso. Eu desejo a vocês uma boa recuperação, Dona Mary, inclusive, que perdeu muita coisa da casa, que os próximos dias sejam melhores. E agora eu entrego para você, Maristela, dizendo que a casa foi interditada pela Defesa Civil agora há pouco. Outros imóveis foram atingidos aqui também foram interditados. A gente segue e traz mais detalhes ao longo da programação sobre o que aconteceu aqui em Águas Compridas. Que susto, hein, Gustavo? Muito obrigada pelas informações. A gente volta agora a falar com Bruno Fontes, que está no Cabo de Santo Agostinho. Ele mostrou já a situação em Ponte dos Carvalhos. Agora está no distrito de Pontezinha. Ô, Bruno, situação difícil por aí também, né? Maristela, bem difícil, tá? Aqui já está no trecho, é o limite dos municípios. Cabo de Santo Agostinho, nesse ponto, onde eu estou aqui com Augusto César. E se a gente continuar, aquele senhor que está vindo ali, ó, vem inclusive com bota, tem que sair de casa mesmo. Aquele trecho é a comunidade de Vila Nova, ali já é, então, o Jaboatão dos Guararapes. É curioso, porque assim, nesse trecho, até esse carro veio lá de dentro e quebrou, puxou muita água aqui no motor. Aí você vai ver que já ali já está seca a rua, porque essa parte é mais baixa em direção ali a Jaboatão dos Guararapes. Aqui a rua Nossa Senhora do Carmo. Como é o nome do senhor? Meu nome é Ed. Ed estava vindo de onde? Achou que dava para passar? Vim trazer meu filho para casa da avó e quando entrou na água o carro pifou. A situação é complicada aqui. Cara, a pessoa fica um prejuízo, fica chateada. Grande, né? Provavelmente deve ter entrado água e agora é só chamar o mecânico. Tem que esperar, não adianta forçar, né? Não adianta forçar. Tem que esperar e ver o que vai dar. E se não chover mais, né? Aí por trás, em direção a Jaboatão dos Guararapes. Está tudo alagado. Totalmente alagado. E aí não sabia que... Achou que dava para passar, né? Achei que dava para passar, mas o prejuízo agora é grande mesmo. Vamos torcer aí para que não seja muito grave. Ok, obrigado. Obrigado. É isso, viu, Maristela? Como choveu muito, nós mostramos na nossa primeira participação, 175 milímetros, essa atualização foi agora às 10 da manhã, nessa região onde nós estamos, no Cabo de Santo Agostinho e do outro lado também, Jaboatão dos Guararapes. Eu volto com você. Esses números vão sendo alterados, né, mudando conforme vai chovendo mais. A gente já informou aqui que, inclusive, a maré está subindo, né, Bruno? Um motivo de preocupação aí para todos os moradores. Bora agora para Paulista. Joab Alves está circulando pelo loteamento Conceição. Ele mostrou já a situação na casa do seu Antônio, na rua Alvarenga, tudo alagado por lá. A água, inclusive, entrou nas casas. Joab agora está num outro ponto do bairro e está tudo bem complicado, inclusive para aquele motorista ali atrás de você, um pouco mais à frente, né? O carro parou, muitos motoristas, infelizmente, ficando pelo caminho hoje, né, Joab? Isso mesmo, Maristela. Estou aqui na rua Alterosa e esse destaque que Bruno mostrou, a gente também está acontecendo aqui, né? A gente mostra ao vivo. Aquele carro acabou parando aqui no meio e graças também aqui à ajuda das pessoas aqui da rua, conseguiram empurrar e ele conseguiu sinalizar ali e estar em um canto seguro. Volta a chover forte aqui em Paulista. A cidade é o terceiro município que mais chove aqui no estado de Pernambuco, já são 151 milímetros. A gente entrou em contato com a prefeitura aqui de Paulista, que informou para a gente que até agora não tem nenhum desalojado, nem também nenhum desabrigado. Agora toda essa chuva acaba entrando aqui na casa do pessoal. Seu Fábio, entrou água lá na sua residência? Entrou bastante, viu? O negócio aqui está complicado. A nossa vereadora aí, presidente da Câmara, Marcele, a gente já mandou vários vídeos para ela, para ver se ela consegue mandar uma equipe aqui para fazer uma limpeza ali. Está tudo sujo aqui, tudo cheio de lixo. E as maneiras foram colocadas pequenas, e aí não suporta a água. Água pelo ralo do banheiro, água por dentro de casa, na garagem, todo canto. Tá complicado a situação da gente aqui. O prefeito não faz nada, né? Só tomando banho de parada de piscina, lá no sítio dele, a gente aqui se ferrando aqui. O negócio tá complicado pra gente aqui. Vou convidar aqui o Francisco, que também, toda vez que chove, a situação fica desse jeito aqui, Francisco? A situação é essa mesmo. A situação é essa mesmo, os canais tá tudo sujo, aí a gente já pagou do meu bolso aqui pra gente limpar e dar uma chuva, já fica tudo de novo, a gente não tem nem condições de estar pagando alguém para estar fazendo isso. Quem tem direito de fazer aqui é Marcela
ou o próprio prefeito que a gente tem, que a gente vota nele. Então você tirou do seu bolso para fazer a limpeza aqui? Foi tirado do meu bolso para fazer a limpeza do canal. Obrigado aqui pela participação com a gente. Obrigado também aqui o pessoal que aguardou para conversar com a nossa equipe, né, para mostrar essa situação. Volta a chover forte aqui em Paulista. A gente entrou em contato também com a prefeitura e foi informado em relação às aulas municipais. No turno da manhã, da tarde e à noite, todas as aulas aí foram suspensas. Eu volto com você no estúdio, Maristela. Obrigada, Joab. E a chuva no Recife e região metropolitana também vai ser assunto no Jornal Hoje. Roberto Kovalik e Jaqueline Brasil chegam agora com a previsão do tempo para o estado. Oi, amigos do NA1. No JH de hoje, a gente traz todas as informações sobre a chuva forte aí na região. E a Jaqueline Brasil tem os alertas da previsão. Já que continua chovendo forte por lá? Continua assim. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Continue até para a gente fazer uma comparação. Em 24 horas, choveu perto de 100 milímetros. E aí, comparando com a média para abril, mais de um pouco de um terço. Dá uma olhada nas imagens do satélite. Tem muita umidade vinda do oceano. E como essa umidade ajuda a fabricar as nuvens de chuva, todo esse colorido no satélite são as nuvens de temporais. Direto lá em Pernambuco, hein? Exatamente, ali em Pernambuco. E o alerta já mostra que há previsão para temporais até o fim da tarde, volumes altos. E como já choveu muito, há risco para mais alagamentos e deslizamentos. Para os próximos dias, continua chovendo. Até pelo menos sexta-feira é uma chuva em grande quantidade. Então, muito cuidado você que está aí na região metropolitana do Recife. Então, fique alerta no JH. Esses e outros destaques, nós estaremos juntos aí com vocês logo depois do Globo Esporte. Até mais. Vamos agora dar mais uma olhada no trânsito para você que está circulando. Imagens ao vivo para você da Avenida Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos. Você acompanha a movimentação ao vivo dos motoristas. Agora que a gente já está chegando pertinho da 1 da tarde, a fila de carros aí, os motoristas que estão parados no semáforo. Agora sim, semáforo liberado. Os veículos saindo, os motoristas vão em direção a outros bairros da zona norte do Recife, como o bairro de Casa Amarela. Bora seguir o nosso giro para você que está circulando, está pensando se está chovendo, se não está, a pista está molhada, será que tem engarrafamento? Quero te mostrar esse ponto que está até um pouco mais tranquilo, Rua Doutor José Rufino, no bairro da Estância. Por aí a gente consegue observar que os motoristas estão conseguindo seguir aí com tranquilidade. O NA1 está terminando, mas antes eu quero te mostrar essa imagem da área central do Recife. A gente observa o céu com muitas nuvens. Volto a reforçar aqui que a maré está subindo, vai chegar ao seu ponto mais alto depois das 3 horas da tarde. Essa é sempre uma combinação de maior atenção, perigosa. Então, cuidado no trânsito, vai devagar. É um dia de alerta para todos nós. E claro que você pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Nós vamos trazendo outras informações ao longo da nossa programação para você. Uma ótima tarde. Fique agora com o Globo Esporte.